Amém, meu irmão. Queridos, a graça e a paz a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa conferência Pastor Rogério, bíblica. rapidão, eu quero só pedir para os irmãos fecharem aí o microfone para não dar interferência, tá bom, amado? Então, como eu venho dizendo, bem-vindos à nossa conferência Revitalize, Conferência Bíblica Revitalize, né? A gente tem esse desafio de estar instruindo a Igreja do Senhor, obreiros e pessoas que estão alçando a liderança da igreja. E essa ferramenta, né? Essa ferramenta que Deus nos possibilitou ter para facilitar esse acesso ao conhecimento, à formação e entendimento. Então, só algumas orientações iniciais. Nós vamos falar sobre introdução à teologia bíblica. E a nossa palavra vai ter uma cara muito de palestra mesmo, de aula, né? Eu espero que possa ser produtivo, apesar de saber que a teologia bíblica ela não pode ser dada em tão pouco tempo, porém eu me propus a fazer um panorama, uma análise daquilo do que é principal, as definições. A gente vai ver daqui a pouco nos slides, para poder instigar quem ainda não tem familiaridade, quem nunca ouviu falar de teologia bíblica ou não sabe claramente o que se trata. A gente vai poder clarear. Quem já vem estudando, a gente vai poder ajudar nesses estudos e para clarear e tornar ainda mais nítido o conhecimento acerca desse ramo da teologia que é tão fundamental e importante como nós entendemos. Por isso que está aqui um dos temas da nossa conferência. Então, eu quero que você entre aí no modo conferência, né? Você deixa o celular de lado. Eu sei que dentro de casa, quem tem filho pequeno como eu sabe como é que é, mas a gente possa estar concentrado esse uma hora que a gente tem aqui para ouvir e aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que eu me sinto muito feliz por poder ministrar e falar de um assunto que a gente tem estudado. Eu posso dizer aí que nesses últimos 4 anos é algo que eu tenho me dedicado a estudar, teologia bíblica, e tem sido muito transformador e revitalizador para o meu ministério e para a minha vida cristã. Então, a gente tem estudado, aprendido, e quando foi convidado para ser um dos palestrantes, ainda mais nesse tema, então a gente não está em terreno estranho, a gente tem percebido a importância para nosso ministério e para a vida da igreja também. E tenho certeza que vocês também vão ser muito abençoados, vão tirar o proveito dessa conferência, ok? Então, primeiramente, a gente quer compartilhar aqui com vocês a introdução à teologia bíblica. Primeiramente, antes de falar de teologia bíblica, vamos falar de teologia, né? A gente sabe que dentro da igreja, a gente acho que a maioria aqui tem uma tradição, de uma tradição renovada pentecostal. Então, os pentecostais, durante muito tempo, não viam com bons olhos a teologia. E aí isso acabou criando na mente do povo uma concepção equivocada sobre teologia. Por exemplo, que teologia é algo que somente teólogos que estudaram formalmente fazem. Então, eu coloquei aqui a definição. Teologia significa conhecimento divino revelado pelo próprio Deus. Todo cristão é um teólogo, mas alguns são teólogos mais capacitados do que outros. Então, se você é um cristão, se você reconhece que Deus ele entrou na sua vida, ele lhe deu uma experiência e você está caminhando a partir da perspectiva da revelação, você é um teólogo, você faz teologia. Agora, existem pessoas que têm uma teologia equivocada, uma teologia às vezes pautada muito na sua experiência, outras têm uma teologia pautada na tradição que abraçaram, outros têm uma teologia pautada no que ouviram de alguém e admiraram esse alguém e passaram a acreditar como essa pessoa que foi admirada acredita. Então, você tem
N maneiras de se fazer teologia, ou pelo menos na perspectiva do povão, né? Das pessoas que não estudam formalmente teologia, apesar de não estudarem formalmente, são teólogos sim. Por quê? Porque a teologia, ela parte do pressuposto que o conhecimento divino, o conhecimento de Deus, foi dado ao seu povo, foi dado ao povo de Deus. Então, se você é povo de Deus, se você é igreja do Senhor, logo, não tem como você se abster de fazer teologia, porque a sua relação com Deus se baseia na revelação. A sua relação com Deus, a sua oração, o falar com Deus, o compartilhar sobre essa nova vida que você recebeu, isso tudo é teologia. Frequentar a igreja, tomar a ceia, batizar, acreditar que você é salvo pelo sacrifício de Cristo, acreditar no céu, no inferno. Então, tudo isso, de certa forma, é fazer teologia. Então, todo cristão, de certa maneira, está fazendo teologia. Agora, da onde é a fonte de conhecimento teológico? Como esse cristão está fazendo teologia, que é a grande questão. Então, todo cristão, por definição, conhece a Deus, reflete acerca de Deus e faz declarações sobre Deus. Portanto, todo cristão, reconhecendo isso ou não, é um teólogo, que eu falei a vocês. Pois uma das características do povo redimido de Deus é fazer teologia durante o tempo em que vivemos no mundo. Então, o povo de Deus, se não faz, deveria entender que um dos principais objetivos, depois que nós somos resgatados, é fazer teologia. A gente faz teologia com tudo. Por quê? Porque a gente vai comparar a realidade da nossa existência com aquilo que Deus diz. Então, você vai fazer teologia com o nascimento do seu filho. Você vai fazer teologia com a enfermidade do seu filho. Você vai fazer teologia com a sociedade. Você vai fazer teologia com a morte de um parente. Você vai fazer teologia com uma enfermidade que vem à sua vida. Então, a partir do momento em que nós, como povo de Deus, estamos peregrinando na Terra e lidando com esses dois mundos, o mundo de Deus, a partir da sua revelação, e o mundo que nós vivemos, que é um mundo à parte, na verdade, que é um mundo anti-Deus. Então, o cristão está no meio disso. Então, o cristão, com um braço, ele toca o conhecimento da revelação, e com o outro braço ele toca o mundo que ele vive. E por isso ele precisa fazer teologia, ele faz teologia. É por isso que eu estou enfatizando isso. A gente precisa desconstruir essa ideia de que teólogos são apenas os homens que estão na academia. Todo cristão deve ser, ou é um teólogo, querendo isso ou não. Porém, existem pessoas que fazem má teologia, uma teologia distante da revelação, e tem pessoas que fazem teologia fiéis ao conhecimento da revelação. Por isso, se você é um cristão ou se você é um obreiro, o principal objetivo nosso é, primeiro, refletir e pensar se a nossa teologia, aquilo que a gente fala sobre Deus, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, está de acordo com a teologia revelada. E é por isso que a teologia bíblica ela é tão importante para nós. Ok? Então, dito isso, tirando esse talvez equívoco criado ao longo de muitas décadas, principalmente nas igrejas pentecostais, a gente vai seguir. Existem formas de fazer teologia, principalmente a teologia formal. Então, você tem aqui, depois que eu falei sobre que todo cristão é um teólogo, a grande pergunta é como nós podemos formar a nossa teologia. Como é que a gente forma a nossa concepção teológica, né? Então, há uma série de diferentes métodos pelos quais podemos estudar teologia formalmente. Então, além das pessoas que refletem sobre teologia naturalmente, a irmã que talvez não terminou o ensino ali, não sabe ler direito, nunca teve um contato com uma teologia sistemática, uma teologia histórica, não sabe o que é isso, a teologia dogmática, mas essa irmãzinha, por ser uma pessoa que frequenta a igreja e que acredita que Deus a salvou, ela está fazendo teologia. Existe esse tipo de pessoa, mas existe aqueles também que estudam teologia. Pregadores, pastores, acadêmicos, né? Pessoas que fazem curso de teologia. Então, como nós formamos a nossa teologia, ela é muito importante, porque apesar de a teologia ela ser o conhecimento da revelação de Deus, isso não significa que todo mundo vai alcançar ou entender a revelação da forma correta, ok? Então, eu coloquei aqui os pontos
as diferentes maneiras, os métodos usados, né, para se formar a sua teologia. Você tem a teologia sistemática. Basicamente, a teologia sistemática é a proposta de que a igreja ela precisa, na verdade, a teologia sistemática ela vai sendo gerada a partir da história, quando a igreja começou a ser atacada em certos aspectos da sua doutrina. Por exemplo, você já ouviu falar, com certeza, do Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos é um misto ali de definir, apesar de não ter sido feito pelos apóstolos, foi pensado depois, séculos depois, porém a proposta era reunir numa simples sentença o que a igreja primitiva acreditava, o que os primeiros cristãos acreditavam. Então, eles diziam: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, crucificado, mas ressurreto dentre os mortos, e que ele é o Cristo. Então, você tem ali um resumo da fé dos primeiros cristãos. E a partir dessa perspectiva, o que você vai ter ao longo da história? Você vai ter partes da doutrina da igreja sendo atacada. Um momento você tem a perspectiva da cristologia sendo atacada, você tem a perspectiva da eclesiologia sendo atacada. Então, a partir do decorrer da história, a igreja foi formando, pessoas foram forjando a perspectiva doutrinária da Bíblia para que a igreja pudesse ter com clareza o que ela acredita. Quando você perguntasse para um cristão, como é que vocês acreditam no Cristo? Então, você tem um conjunto de crenças específicas sobre a pessoa do Cristo. Quando você perguntasse sobre a perspectiva do Espírito Santo, você tem um conjunto de doutrinas que falam do Espírito Santo, chamado pneumatologia. Se você perguntasse sobre a igreja, o que é a igreja, qual a natureza da igreja, você terá um conjunto de doutrinas referidas sobre a igreja chamado de eclesiologia. Então, essas doutrinas sistematizadas, retiradas da Bíblia, davam à igreja esse respaldo, principalmente o contrário aos falsos ensinamentos, que entravam com abundância dentro da igreja nos primeiros séculos do cristianismo. Então, você tem a teologia sistemática, que vai se preocupar no que nós cremos, o que o cristão acredita. Eu acredito na salvação. Você tem a soteriologia. Como é que é essa salvação? O cristão explicava porque isso tudo está sistematizado dentro da soteriologia. Você tem a soteriologia, a doutrina da salvação. Você tem a hamartiologia, a doutrina do pecado. Você tem a pneumatologia, a cristologia, a bibliologia. Todas essas logias são estudos específicos das doutrinas fundamentais do cristianismo, chamado de teologia sistemática. E essa metodologia ela é muito usada nos seminários. Então, os seminários internos, seminários em geral, das denominações, usam e trabalham em cima da teologia sistemática. Você também vai ter a teologia dogmática. Eu não coloquei a teologia dogmática aqui porque ela é quase que um ramo da sistemática. A dogmática, a diferença básica é que as igrejas, apesar de serem todas igrejas que se fundamentam na Escritura Sagrada, as igrejas têm os seus dogmas, as suas maneiras de acreditar em perspectivas específicas. Por exemplo, você tem um dogma da pneumatologia dos pentecostais, e você tem um dogma da pneumatologia entre os tradicionais. Então, teologia sistemática e teologia dogmática, elas praticamente estão juntas ali. A diferença é que, dentro da perspectiva da dogmática, você vai ter ramos de tradições cristãs diferentes acerca de doutrinas específicas. Você tem a teologia histórica, que também está dentro, você vê que elas estão interligadas. Tem a teologia histórica, que, na verdade, ela vai se preocupar em trazer a nós um conhecimento sobre como tal doutrina foi relevante numa determinada época. Por exemplo, você tem, dentro da história da igreja, a perspectiva da reforma protestante, ok? Século XVI. Qual é a doutrina vigente da época da reforma protestante do século XVI? Você vai ter a doutrina da salvação, a soteriologia.
É tanto que vai falar muito sobre justificação pela fé em combate com a perspectiva das obras. Então, a teologia histórica, ela vai trazer a você, um livro de teologia histórica, um apanhado de como as doutrinas da igreja foram sendo relevantes ao longo da história de 2000 anos de caminhada do cristianismo. Você vai ter, ora, a soteriologia, ora, a pneumatologia. Você vai ter, por exemplo, em relação ao início do século XX, você vai ter o avivamento da Rua Azusa, o surgimento das igrejas pentecostais. E aí você vai ter uma perspectiva de pensamento e de análise sobre a pneumatologia. Por que que os cristãos pentecostais estavam declarando que estavam tendo novas experiências com o Espírito Santo? Então, a teologia histórica vai abordar como que as doutrinas específicas da história da igreja vão se enquadrando ao longo da história. É importante estudar isso. Você tem também a teologia pastoral, que vai preocupar-se mais com a ideia da aplicação. A teologia pastoral é uma das teologias mais novas aí, é um ramo da teologia onde você vai ter o quê? Você vai ter essa preocupação de como que cada doutrina ou cada ensinamento da revelação vai sendo aplicado na vida das pessoas. Você tem uma gama de material que não tem esse nome teologia pastoral, mas você vai ter materiais publicados em massa, principalmente no Brasil, por exemplo, materiais que falam de cuidado da família, materiais que você tem falando sobre casamento, materiais que você tem sobre educação de filhos, materiais que você tem sobre a perspectiva da política e o cristão. Esses tipos de material eles estão dentro da perspectiva da teologia pastoral, que é a preocupação de aplicar os aspectos da fé especificamente nos cuidados da vida e na realidade de cada pessoa. E, por último, nós temos a teologia bíblica, que é aquilo que nós vamos abordar nesse momento, ok? Eu coloquei aqui uma imagem de uma casa, a ideia da construção, né? Você vai construir uma casa, e lógico que nós começamos pelos alicerces da casa, né? O alicerce da casa, você tem que ser bem firme para que você coloque outras coisas em cima, e aí segure. E aí eu coloquei aqui, nesse gráfico, essa organização não por acaso, porque nós entendemos a partir do conhecimento da palavra de Deus e do conhecimento das teologias, de que a teologia bíblica ela é a base principal para a compreensão de outras teologias. Você tem a teologia bíblica como fundamento e você vai ter outras teologias que você vai colocar por cima e você vai adquirindo conhecimento delas. Não é que uma teologia vai rejeitar a outra. Não. Se você tem a teologia bíblica, você vai também abrir-se para outros conhecimentos teológicos. Porém, é importante entender que a teologia bíblica ela é o alicerce das teologias. E à medida que a gente for explicando, você vai entender o porquê. Então, você tem a teologia bíblica, depois você tem a teologia sistemática, depois você vai ter a teologia histórica e você vai ter a teologia pastoral, que é aquilo que eu falei, que vai se preocupar muito com a perspectiva prática, né? A teologia bíblica, por que ela é a base? Porque é a partir dela que haverá uma compreensão mais profunda do que é a palavra, do que é a Bíblia, como é que surge a ideia da teologia, como é que eu faço teologia, como é que eu compreendo esse primeiro momento a perspectiva da palavra de Deus. E a partir daí, lógico, você vai precisar da teologia sistemática, você vai precisar da teologia histórica e você vai precisar da teologia pastoral. Uma questão interessante é que muitas pessoas querem estudar teologia sistemática, ok? Querem ir direto para a perspectiva doutrinária. Então, você tem igrejas, não vou falar pessoa, vou falar de tradições cristãs. Você tem tradições cristãs de pessoas sérias que estudam a palavra de Deus, mas que são fundamentadas na sistematização da fé. Então, por exemplo, uma doutrina, ela é carro-chefe para a compreensão da fé. Por exemplo, você tem, dentro da tradição protestante reformada, você tem o carro-chefe da justificação pela fé. Você tem a soteriologia,
A soteriologia, a partir da ideia da justificação pela fé, que eu falei no século XVI, você tem como carro-chefe que puxa as demais doutrinas. Só que quando você vai para a teologia bíblica, você vai ver que não é assim. Você vai ver que a ideia de uma doutrina prevalecer sobre a outra não é o parâmetro bíblico. Você vai ver que na teologia bíblica as doutrinas elas estão misturadas. As doutrinas elas estão tão interligadas umas nas outras que é difícil fazer distinção e separação. Um exemplo claro é a escatologia. Por exemplo, a escatologia, a doutrina das últimas coisas, dentro da teologia sistemática, ela está lá no final. Quando você faz um curso de formação teológica, você vai ver que quando você vai estudar as últimas disciplinas teológicas é de escatologia. Só que quando você vai para a teologia bíblica, você vai ver que a escatologia ela está diretamente relacionada com toda a Bíblia. Na verdade, depois que Adão pecou e foi tirado da presença de Deus, você tem ali o início, né, dessa perspectiva da restauração de Deus. Portanto, você, a partir dali, já tem uma escatologia. Mas isso a gente vai falar mais na frente, ok? Eu não quero confundir muito a cabeça de vocês. Mas o que fica na cabeça de vocês nesse momento é que se vocês querem pensar teologia, se vocês querem entender de teologia, e é necessário fazer isso, o fundamento, os alicerces, ok? Deve ser a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela deve ser o alicerce pelo qual você vai construir todo o seu conhecimento teológico. Você vai poder ser capaz de usar a sistemática, de usar a teologia histórica e de entender um pouco de teologia pastoral e fazer essas distinções, ok? E saber com clareza o que cada área de conhecimento vai agregar para um maior entendimento seu acerca da revelação. Ok? O Gildon parece que levantou a mão. Levantou a mão é pergunta? Como é que é? Quer fazer pergunta, Gildon? Deixa eu tirar aqui, então. Não, pastor, foi porque eu fui olhar o bate-papo e trisquei lá na mãozinha. Desculpa aí. Ah, tudo bem. Então, tranquilo. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Pronto. Então, como eu vinha falando, nós precisamos construir a nossa casa em cima da teologia bíblica, ok? Não há uma rivalidade entre as teologias. O que há uma ordem importante para o estudioso acerca do assunto que ele deve respeitar. Ele deve entender essa ordem que é fundamental para que ele não incorra em incoerência de compreensão do conhecimento de Deus, ok? Como nós podemos definir a teologia bíblica? Eu fiz uma definição rápida sobre aquelas teologias e eu quero fazer uma definição aqui, já que é o assunto que nós vamos tratar. A teologia bíblica consiste no estudo da revelação de Deus, ou melhor, a teologia bíblica consiste no estudo da revelação de como Deus age no mundo e na história humana. Então, dentro da teologia bíblica, o que você vai lidar? Você vai lidar diretamente com os atos e palavras de Deus. E você vai buscar interpretá-los. Então, a teologia bíblica, diretamente, ela atua na compreensão de como Deus age. E os atos de Deus, que ele vai falar aqui mais na frente, eles são interpretados como atos que vão estabelecer padrão para a compreensão de outras passagens da Escritura. O ato de Deus na Bíblia não é um ato isolado, histórico, preso ao passado. O ato, sim, mas o seu significado ele vai sendo trabalhado ao longo de toda a Escritura para que você possa compreender o que os demais autores bíblicos irão falar mais na frente. Então, o fato de Deus agir na história humana e interpretar seus atos significa que esses acontecimentos históricos formarão um padrão que se relaciona com os propósitos divinos. A história bíblica é uma história teológica. Então, mais ou menos o que isso significa? Significa que o que nós temos na teologia bíblica, o nosso ramo de conhecimento você tem a ação de Deus em Gênesis capítulo 1 e você tem o final do Apocalipse. Dentro desse limite canônico, você vai ter as ações de Deus ao longo da história. Deus agindo e Deus falando ao longo da história. E a partir dos atos e das palavras de Deus,
por meio dos profetas, por meio dos apóstolos e por meio do Senhor Jesus Cristo, principalmente, você vai conseguir interpretar de maneira clara, bíblica e coerente, todo o desenrolar da revelação de Deus. Todo o desenrolar daquilo que Deus propõe para a vida dos homens. Então, você tem essa gama de uma linha histórica, onde Deus se revela, onde Deus atua, onde Deus age, Deus fala, e dentro desse sistema, ou dessa linha histórica, você tem uma história teológica. Você não tem a história de Israel, você não tem a história da igreja, você tem a história de um Deus que agiu e que operou de Gênesis até o Apocalipse. E esses atos e palavras é a base da nossa compreensão acerca da nossa teologia bíblica, ok? Então, passado isso, a gente vai avançando aqui para dizer o seguinte: características importantes, né? Características importantes sobre a teologia bíblica. O que é teologia bíblica? A frase teologia bíblica aqui é usada para referir-se à perspectiva interpretativa dos autores bíblicos. O que isso significa? A ideia é a seguinte, que na teologia bíblica a gente percebe ou pensa, né, focado naquilo que os autores bíblicos nos passaram. Você vai ter o livro do Gênesis, você vai ter o livro do Êxodo, você vai ter o livro de Levítico, você vai ter o livro de Números. O que são isso? São documentos que foram compilados, escritos, para registrar esses atos e palavras que eu acabei de falar, de Deus. E quando esses homens escreveram isso, eles estavam nada mais, nada menos que já registrando, mas ao mesmo tempo interpretando a ação de Deus na história. O que Deus pretendia, o que Deus queria informar, não só aqueles que escreveram o livro, ou aqueles que receberam o livro inicialmente, mas a todas as pessoas que teriam acesso a essa revelação. O que Deus quer mostrar, o que Deus quer ensinar, o que Deus quer revelar a partir do texto bíblico, a partir do documento. A perspectiva interpretativa é justamente esse desenrolar que vai acontecendo na história bíblica, no cânon, onde um autor vai analisar a revelação dada por outro autor. Você vai ver isso no caso do Novo Testamento, principalmente. Você tem o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ok? E aí você tem no capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo usando o exemplo de Abraão, que foi justificado em Gênesis capítulo 15, lá no princípio, Gênesis capítulo 15, ele é justificado pela fé, e Paulo pega essa narrativa e coloca em Romanos, dando o exemplo do que é justificação pela fé. Então, você tem Paulo interpretando a perspectiva informada por Moisés, em Gênesis capítulo de número 13. Então, o teólogo bíblico, ele lida com essas realidades, ele lida com essa dinâmica, ele lida com essa estrutura de saber perceber a perspectiva dos autores bíblicos, porque a partir daí ele vai estar formando a sua teologia, o que nós chamamos de teologia bíblica, ok? Tendo em vista que a Bíblia não se apresenta como um acervo de ideias abstratas ou pensamentos filosóficos, mas antes enfatiza os atos de Deus na criação e na história, a teologia bíblica busca evitar o que é abstrato e se concentra nos próprios fatos e na interpretação deles, conforme registrados na Escritura. Isso aqui é interessante. Por exemplo, quando a gente vai ler Gênesis, eu falava isso há pouco tempo atrás, junto com o meu companheiro aqui de estudo também, o pastor Augusto, e eu dizia para ele o seguinte: por nós, muitas das vezes, termos como fundamento a teologia sistemática, ou às vezes a teologia histórica, a gente se aproxima do texto bíblico cheio de conceitos, a gente se aproxima do texto bíblico cheio até de percepções que o texto bíblico não está interessado em passar para nós. O texto bíblico não está dizendo isso. O texto bíblico, ou o autor bíblico, não está falando coisas que a nossa mente, o nosso coração
já examinou em outras teologias, caso teologia sistemática, teologia histórica. E aí a gente se aproxima do texto bíblico carregado com as nossas próprias percepções. Por exemplo, Gênesis, capítulo de número 3, você tem o capítulo 1, você tem o 2. O capítulo 1 e 2, o que você tem? Você tem harmonia. Você tem um Deus reinando, um Deus que primeiro se apresenta como soberano, porque ele fala e tudo se faz, tudo acontece. Depois você tem um Deus que dá ordens, né? Um Deus que vai dando ordens, e um Deus que se comunica com um ser que ele criou, que é o homem. E esse ser que Deus o criou para dominar sobre tudo. E Deus dá ao homem mandamentos. Dá ao homem mandamentos. Qual é a grande questão do texto bíblico? Deus deu tudo ao homem e Deus requer do homem obediência à sua palavra. Adão se rebela contra Deus, o desobedece. No capítulo 3, Deus coloca o juízo sobre Adão e sobre a terra. O homem é tirado da presença de Deus e sofre as consequências desse ato. Deus agora, a criação sofre pelo ato de Adão, a desobediência de Adão. É isso que o texto bíblico, de forma básica, que eu estou querendo informar vocês, fala. O texto não está interessado se Deus estava pensando, se Deus sabia de tudo. Se Deus sabia de tudo, por que foi assim? O texto bíblico não está interessado em passar a ideia agora, Satanás agora está reinando sobre a terra a partir do capítulo 3. E como é que fica Deus? Deus não é soberano? Por que a terra agora vai sofrer o dano? O autor bíblico não está interessado nessas questões que nós colocamos. O autor bíblico está interessado em informar e mostrar a partir de uma narrativa o princípio das coisas. Tudo aquilo que aconteceu no Gênesis. É essa a proposta dele. Então, quando nós pensamos assim, nós podemos entender o seguinte: a Bíblia, ela não é um acervo de ideias abstratas. A Bíblia muito menos é um livro para que todas as nossas curiosidades sejam respondidas, as nossas interrogações. A Bíblia não lida, Deus não lida na Escritura com perspectivas tão subjetivas assim. Haja vista que o principal gênero da Bíblia são narrativas. Você tem uma ideia, o principal gênero narrativo da Escritura são narrativas. São o quê? Histórias. Histórias contadas que o pai contou para o filho, que o filho contou para o neto, que o neto contou para o bisneto, e que assim foi sendo compilado e foi sendo escrito como uma tradição de uma família ou de um povo, onde Deus preservou essas histórias, e a partir dessas histórias, Deus está fazendo com que as pessoas entendam a sua vontade. Então, a partir daí, o teólogo bíblico, ele começa a delimitar a perspectiva do texto, do autor bíblico, da proposta bíblica, ok? Eu espero que vocês estejam entendendo. Teologia bíblica é aquele ramo da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrado na Bíblia. Quando vocês forem ler outros livros sobre teologia bíblica, é possível que alguém vai definir a teologia bíblica como um ramo da teologia exegética. Por que isso? A teologia exegética, ela vai trabalhar com qual perspectiva? A perspectiva histórico-gramatical. Vai trabalhar com a perspectiva de trazer o significado do texto à luz do seu significado original, das palavras, da cultura, da história, tirando dessa perspectiva exegética o significado do texto. E aí, como é que a teologia bíblica entra? A teologia bíblica entra porque, quando se entende o significado de um texto bíblico, vou dar o exemplo de Gênesis, capítulo de número 1, e você faz a análise exegética do livro, você faz uma análise das palavras, dos termos, e você chega a uma conclusão acerca de um significado. Esse significado, à luz do restante da Escritura, ele vai estar enquadrado, ele vai estar vinculado, conectado com o todo da Bíblia. É por isso que a teologia bíblica ela é considerada, por alguns estudiosos, um ramo da teologia exegética. Por isso que eu estou alertando vocês, quando forem estudar, pode acontecer isso. Mas nós não vamos estudar assim. Nós vamos direto, porque é a introdução, entender que a teologia bíblica, agora, a definição
clássica do Bailey. Ele vai dizer assim: a teologia bíblica é o desenvolvimento orgânico da revelação sobrenatural bíblica, desde o começo do cânon até o seu fechamento. A teologia bíblica, ela não vai se preocupar com a pneumatologia, com a soteriologia, com a escatologia. A teologia bíblica, ela vai se preocupar com o desenvolvimento da revelação de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse. Como que eu pego esses 66 livros e consigo conectá-los numa unidade para que eu entenda como que Deus age de maneira conectada e não dispersa e não dividida. Ele age de uma maneira única e registra esses atos são registrados, essas palavras são registradas em 66 livros que têm uma ordem e que juntos transmitem uma única mensagem e que transmitem um único significado. Essa é a ideia da teologia bíblica. É o desenvolvimento orgânico da revelação sobrenatural de Deus, desde o começo até o seu fechamento. Nós temos aí, se você tem caneta e você quiser anotar, isso eu não coloquei no slide, mas se você quiser anotar, vai ser importante você anotar. Esse desenvolvimento se dá da seguinte forma. Quase a maioria de todos os teólogos bíblicos vão trabalhar nessa perspectiva, vão mudar uma coisa ou outra, mas a estrutura sempre vai ser a mesma. Você tem o quê? Você tem a criação de um lado, é o primeiro pilar da perspectiva interpretativa da Bíblia. Você tem a criação, não só o capítulo 1, mas o capítulo 1 e 2 de Gênesis é a base, é como se fosse o teatro, aonde vai haver a apresentação. Você tem um capítulo 1 e 2. Então, nós chamamos de criação. Ao ler o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você não vai ler, o teólogo bíblico, ele não lê simplesmente 1, 2 de Gênesis, fala lá de Deus falando, 7 dias, e Deus criando tudo, depois Deus criou o homem. Não. 1 e 2 de Gênesis, ainda que esteja dentro de uma narrativa de Gênesis, e você não vai fazer a separação disso, esse significado aqui vai servir para toda a Bíblia. É como se Gênesis capítulo 1 e 2 é o fundamento da sua compreensão de toda a Escritura. Se você não tiver familiaridade com o capítulo 1 e 2 de Gênesis, com certeza você não conseguirá interpretar e compreender, à luz da teologia bíblica, os significados restantes da Escritura. É por isso que eles vão facilitar de maneira didática, colocando esses quatro pilares. Criação, você tem a queda, hoje eles chamam de quebra da aliança, você tem a criação, você tem a queda ou quebra da aliança, você tem a redenção, ou os atos redentores de Deus, e você tem a consumação. Hoje eles colocam, às vezes, redenção e consumação já junto, que a redenção já está junto com a consumação e tudo. Mas eu gosto de fazer essa distinção assim. Você tem a criação, você tem a queda, ou quebra da aliança, você tem a redenção e você tem a consumação. A sua leitura, a sua compreensão, a sua teologia, a partir da Escritura, ela vai se fundamentar nesses 4 pilares. Eles vão ser balizas que vão ajudar você, quando estiver lendo um texto bíblico, uma passagem bíblica, a enquadrá-lo, a colocá-lo nesse padrão desses 4 pilares, a fim de que você compreenda a Escritura na sua unidade orgânica, no seu todo. Ok? É muito comum, e aí eu tenho que pontuar isso, é muito comum no Brasil, eu falava isso também no nosso encontro de Cosmovisão na terça-feira, nós aprendermos a ler a Bíblia citando textos isolados. Nós já crescemos assim. Você cita, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você cita o Salmo 23, você cita o Salmo 91. Não só cita, mas pregadores fazem isso. Pregadores fazem pregações mirabolantes desses textos, tentando falar diretamente com o povo, mas negando a interpretação correta dos textos. E nós crescemos assim. Nós aprendemos a ler a Bíblia em capítulos, nós aprendemos a ler a Bíblia em versículos, nós aprendemos a fazer conexões com versículos. Nós pegamos um versículo de 1 Pedro e pegamos um versículo lá de Mateus e a gente consegue fazer conexões. Esses tipos de abordagem bíblica, elas são prejudiciais para a compreensão da teologia bíblica. Por isso que eu falo que a teologia bíblica ela é o alicerce.
para que depois você construa os demais conhecimentos acerca da palavra de Deus. Você não pode, a partir de uma compreensão, à luz de toda a revelação orgânica da Escritura, olhar para a Escritura, tirar um texto do seu contexto, do seu livro, e tirar o significado daquele texto, dessa revelação toda, que daqui a pouco eu vou fazer um gráfico para você entender. A gente não pode fazer isso. A gente não pode pegar a Bíblia e usá-la do nosso jeito. A gente tem que usar do jeito que Deus quer que a gente use, porque a palavra é dele. A palavra não é nossa. A palavra é do Senhor, ok? Então, quando nós paramos para pensar sobre isso, a gente vai entender isso. A revelação, a teologia bíblica é o desenvolvimento orgânico da revelação sobrenatural, desde o começo do cânon até o seu fechamento. E aí aqui eu já quero parar aqui e fazer aqui um pequeno gráfico, por gentileza, com vocês, para mostrar o seguinte. A proposta bem básica é essa aqui. Nós temos aqui, vou traçar essa linha aqui, uma linha meio torta, tá meio torta, mas tentar ajeitar aqui, pronto. Isso. Nós temos aqui uma linha, a linha da história. Em cima dessa linha, nós vamos colocar aqui o acontecimento maior da Escritura. O acontecimento maior da Escritura, porque ele é determinante para a compreensão de toda a Escritura. Você tem aqui a cruz, o sacrifício do Senhor Jesus, ok? Dentro desse sacrifício do Senhor Jesus, você vai ter, de um lado, você vai ter aqui toda a perspectiva do Novo Testamento. Vou colocar aqui para vocês. Você vai ter aqui os evangelhos. Pronto. Você vai ter aqui os evangelhos. Você vai ter aqui o livro de Atos. Você vai ter as cartas. E você vai ter o livro do Apocalipse. Ok? Isso aqui é todo o nosso Novo Testamento. Esses são os livros que nós lemos. De um outro lado, você vai ter, basicamente, você vai ter que nós chamamos de lei. Você vai ter os livros históricos aqui. Vai ter os livros históricos. Você vai ter os livros poéticos. E você vai ter os profetas. Só para a gente entender aqui um pouco. Olha só. Pronto. Vamos ter aqui os profetas. Você vai ter os livros poéticos e os livros históricos. Aí o que acontece? De uma maneira muito clara, a Bíblia está esquematizada assim. Quando você está fazendo teologia bíblica, o que você vai fazer? Você vai entender de uma vez, de uma maneira muito, muito simples e clara, que para que nós possamos chegar a uma compreensão boa da Bíblia, compreensão correta da Escritura, o nosso referencial vai ser o sacrifício do Senhor Jesus aqui. Nosso referencial é a vida, morte, e ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Eu vou botar bem aqui. Eu esqueci de botar bem aqui em cima. Aqui. De certa forma, isso aqui que você tem aqui o Evangelho. E daqui a pouquinho eu vou mostrar por quê. O Evangelho. Você tem o Evangelho, que é o parâmetro para quê? Para que a gente possa fazer de forma correta a teologia bíblica. O Evangelho
e o evangelho aqui. E eu estou usando aqui a definição do apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo de número 1. Paulo vai definir o evangelho como sendo acerca do seu filho, o filho de Deus, que segundo a descendência, segundo a carne da descendência de Davi, e segundo o Espírito Santo, o Espírito de santificação, foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. É a definição de Paulo. Então, o evangelho, ele é o acontecimento fundamental para a compreensão de toda a Escritura. Por quê? Porque, de um lado, nós temos o Antigo Testamento apontando para o cumprimento do Evangelho. De um lado, você tem o Antigo Testamento todo apontando para o cumprimento, o Evangelho, certo? Que é o que nós vamos chamar aqui de... Você tem aqui promessas. Aqui, ó, promessas. Tem as promessas. A gente aqui já está fazendo teologia bíblica. Não era para ter feito, não era para fazer assim, mas eu vou romper um pouco com o protocolo aqui, já dando uma dica para vocês. Era para ser só mais a questão da definição, mas eu vou estar aqui fazendo com vocês, e aí acho que vai dar para ajudar um pouco. Você tem aqui no Antigo Testamento promessas, né? Você tem a lei, você tem os históricos, tem os poéticos, os profetas, apontando para alguma coisa que irá acontecer lá na frente. Então, aqui já vai uma análise e uma orientação. Quando nós pregamos o Antigo Testamento isoladamente, sem apontar para o seu cumprimento, a gente nada mais, nada menos está pregando, às vezes, até bem, uma compreensão boa do Antigo Testamento, um entendimento bom do Antigo Testamento, porém, nós não estamos sendo fiéis ao quê? A linha histórica, a ideia orgânica da revelação. Porque o Antigo Testamento é um documento que tem que ser lido dessa perspectiva de promessa. O Antigo Testamento é promessa. Então, você está pregando, você está ensinando um exemplo. E você usa o Antigo Testamento sem fazer referência ao que essa passagem, ao que esse livro está prometendo, você está incorrendo erro em relação à teologia bíblica. Ok? Então, o Antigo Testamento, ele aponta, ele promete algo. Ok? E aí, no Novo Testamento, o que você vai ter? Você vai ter o cumprir das promessas. Das promessas. Você vai ter o cumprir das promessas. Eu não vou ficar aqui com vocês, acho que eu vou me deter apenas em um texto bíblico, daqui a pouco a gente vai falar, mas eu vou estar citando textos aqui. Não vai dar tempo de ir lá abrir a Bíblia e tal. Mas você tem uma narrativa clássica que prova isso que eu estou lhe dizendo. Você tem várias, mas eu vou citar essa. Você tem Pedro pregando em Jerusalém, em Atos capítulo de número 2, o apóstolo Pedro, para explicar o fenômeno do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele faz referência a quem? Ele faz referência a Joel. Ele vai dizer, olha, isso aqui foi prometido pelo profeta Joel nos últimos dias. Aí, depois disso, ele vai falar toda a profecia de Joel. Ele vai dizer, olha, Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus, com sinais, prodígios e milagres que o próprio Deus fez por intermédio dele. Vocês crucificaram ele. Vocês o mataram. Mas, aí ele vai dizer, vocês estavam cumprindo, porque Davi profetizou no Salmo, e Davi está entre nós, morreu, e sua sepultura está entre nós, mas Davi, sendo profeta, falava acerca do Cristo, do Messias que viria. E aí ele continua, ele usa várias passagens do Antigo Testamento. Ele vai falar da morte, vai falar da ressurreição e vai falar da ascensão. Da ascensão, ele vai usar um salmo, onde ele vai dizer que Davi viu o Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, para que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Pedro, no próprio texto, escrito por Lucas, já nos dá a interpretação de que Antigo Testamento e Novo Testamento
eles têm essa dinâmica de promessa e cumprimento. Promessa e cumprimento. Por isso que quando você fala do Antigo Testamento, isso na igreja brasileira no todo, quando você fala do Antigo Testamento, sem fazer referência da promessa que o Antigo Testamento aponta, nós estamos limitando. A pregação, o ensino é bem limitado, vai ficar preso ao Antigo Testamento e não vai repassar o significado claro daquilo que Deus propõe, porque não está sendo levado em consideração essa dinâmica, promessa e cumprimento das promessas, ok? Então, se o Antigo Testamento aponta, você vê a setinha bem aqui, a setinha, se você está vendo aí, apontando para o Evangelho, depois que o Evangelho se torna claro, ele se cumpre, você vai ter o quê? Você vai ter a propagação desse Evangelho. Você vai ter a propagação. Você vai ter o espalhar desse Evangelho, que é o livro de Atos aqui. Você vai ter o espalhar. O que o livro de Atos é? Você já está na teologia de Atos. A teologia do livro de Atos é: Jesus morreu e deve ser propagado, deve ser anunciado a todas as nações. Então você tem a propagação. No Novo Testamento, você vai ter as cartas. O que são as cartas? As cartas são explicações acerca desse acontecimento aqui, ó, da morte e ressurreição de Cristo e a sua ascensão. Você vai ter as cartas para explicar sobre isso e como que os cristãos devem viver à luz disso que aconteceu. Você vai ter orientações apostólicas. E, por último, você vai ter aqui a consumação no Apocalipse. O Apocalipse, ele é a visão de João. Sobre o quê? Sobre o triunfo final de Cristo. Amém? Muito bem. Porém, o Apocalipse, ele também nada mais é do que uma visão de João aplicando e explicando algo que já tinha acontecido aqui, na cruz. O Apocalipse, ele é a visão de João, a visão celestial de João, sobre a história, sobre a consumação, mas é uma visão à luz do sol que nasceu aqui, que eu gosto de chamar como Malaquias, o sol que nascerá, o sol da justiça. O sol aqui nasceu na cruz do Senhor Jesus e lança a luz para o Apocalipse, a fim de que a gente compreenda o que é o Apocalipse. Okay? Jesus triunfa na cruz, porém, no Apocalipse, isso é visto, isso é revelado, isso é manifesto. Então, você tem toda a Bíblia pautada. Isso eu nem coloquei aqui os profetas. Se eu fosse colocar aqui os profetas, também é a mesma coisa. Falei agora aqui dos poéticos. Eu citei Salmos, você pode ir lá para Salmos, lá para o livro de Atos, na pregação de Pedro. Pedro faz citação de Salmos direto. Paulo faz citação de Salmos direto em livro de Romanos. Então você tem os poéticos também apontando para o Evangelho. E os históricos? Você tem os históricos também. Eu acabei de falar de Davi, que Davi, o Pedro vai dizer assim, olha, o rei Davi morreu, a sua sepultura está aqui, mas quem foi Davi? Aí você vai lá para as narrativas que falam de Davi, e você vai ver que Deus fez uma promessa a Davi, que é o gráfico que eu vou fazer daqui a pouco com vocês também. Deus fez uma promessa a Davi. A promessa é que ele teria um descendente, que esse descendente se assentaria no seu trono, e a partir desse descendente, o reino de Davi seria estabelecido para sempre. Para sempre. A monarquia davídica, ela prevaleceria para sempre. É por isso que Paulo vai falar em Romanos que Jesus, segundo a carne, é da descendência de Davi. Isso é teologia bíblica. É analisar a Escritura e entender os livros da Bíblia, como que eles se correspondem. Para quê? Para você ter o entendimento daquilo que o Bailey vai falar, que é a revelação orgânica da Escritura, ok? Da Escritura. Então, basicamente, é o que nós temos aqui. Isso aqui. A revelação orgânica da Escritura. A partir de quê?
de uma organização, de um entendimento de que os livros da Bíblia estão todos relacionados, mostrando para nós de que da lei, que é a Torá, de Gênesis a Apocalipse, Deus estava atuando de uma única maneira, visando um projeto, um único projeto. E os livros da Bíblia estão interrelacionados. Então, quando você é um teólogo bíblico, você vai entender isso. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é promessa. O que é o Novo Testamento? É o cumprimento das promessas de Deus. Ok? É o cumprimento das promessas de Deus. Ok? Então, diante de todo esse quadro, diante de toda essa realidade aqui que temos, é um aparato muito claro sobre a proposta da teologia bíblica. Voltando aqui ao slide, a gente pode pensar o seguinte. Voltando aqui, como podemos definir a teologia bíblica? A teologia bíblica consiste no estudo da revelação de como Deus age no mundo. Então, qual será a sua preocupação quando você lê a Bíblia? Como que as ações de Deus estão relacionadas? Como montar um quebra-cabeça bíblico e desse quebra-cabeça montar um único painel? O painel da ação redentora, da ação restauradora de Deus em prol da criação que foi subjugada pela corrupção, pelo pecado, e que agora, por meio do seu Filho Jesus, nesse livro, a Escritura Sagrada, Deus se revela aos homens, mostra aos homens e a seu povo, a sua igreja, como ele vem agindo e operando para esse resgate, para essa restauração. Ok? Aqui. Aqui que eu parei. Aqui. Olha só, uma outra coisa interessante que nós precisamos observar é sobre a unidade da Escritura. Já dei uma pincelada, mas é sempre bom falar novamente. A Bíblia está relacionada? Sim. Então, quando você lê, você vai pregar. Eu estou lidando aqui com pregadores, com pessoas que ensinam na igreja. Você vai pregar sobre o livro de Josué, por exemplo. Livro de Josué. E aí você quer falar sobre as muralhas de Jericó. Você vai pregar sobre as muralhas de Jericó. O ato de Deus ali derrubar as muralhas. O ato de Deus, para um teólogo bíblico, nas muralhas de Jericó, e eu estou dando só esse exemplo, mas pode ser outro, ele não está relacionado unicamente com o acontecimento histórico da conquista do povo na terra de Canaã. Por quê? Porque você está lidando com a Bíblia. Você está lidando com a Escritura. Você não está lidando apenas com a história de Josué. Você já tem um contexto você tem o contexto anterior e você tem o contexto posterior. O povo já entrou na terra, o povo já conquistou, você já tem a mentalidade do juiz, da monarquia, tudo isso você já tem na sua cabeça que você lê a Bíblia. Então, Josué, ele não pode ser pregado desassociado, desconectado. Simplesmente o ato das muralhas de Jericó, desconectado do restante. Não pode. E não pode por dois motivos. Primeiro, nós somos gentios. Nós não somos judeus de nascimento. Nós somos gentios. Nós estamos dentro da promessa que Deus faz a Isaías, ou por meio de Isaías, onde os gentios também agora buscariam o Deus de Israel. Nós fomos alcançados pelo evangelho propagado aos gentios. Deus se revelou a Israel, e nós temos o contexto histórico do Antigo Testamento todo pautado em Israel, o povo de Israel. Mas agora, nós entendemos que uma promessa que foi feita no Antigo Testamento já se cumpriu. O Messias já veio, restaurou todas as coisas e estabeleceu que o povo de Deus agora não é só os judeus, é judeus e gentios, que somos nós. Então, nós não podemos pregar, principalmente o Antigo Testamento, apenas aliado a lições morais e lições espirituais relacionadas com os personagens do Antigo Testamento. Por quê? Porque já aconteceu algo maior. O texto que nós estamos lendo ou pregando no Antigo Testamento está dentro de uma perspectiva histórica, não uma perspectiva espaço-tempo. Porém, nós já temos todo o cânon.
E nós sabemos que, dentro da perspectiva da vinda do Messias, a luz que o Novo Testamento lança para o Antigo é de que existe algo superior, existe algo maior do que aquilo experimentado pelo personagem, no caso que eu estou citando, as muralhas de Jericó. O teólogo bíblico ele sempre vai se preocupar nisso. Pegar uma parte e conectar com um todo. Ele vai analisar o todo sempre, vai ter uma compreensão ampla e vai pegar aquela parte e vai conectar com um todo. É mais ou menos um mapa. O mapa do Maiobão, por exemplo, se alguém você está procurando o endereço de alguém, você tem acesso ao mapa do Maiobão. Você vai ter o mapa todo, você vai ver a cidade ali desenhada. E aí a pessoa dá o número da casa e a rua e a quadra. E aí você vai lá, na quadra, especificamente, na casa, mas você tem a clareza e a visão do todo. A mesma coisa é a Bíblia. Se você não tiver a clareza e a visão do todo, é bem possível que você fique só na parte. E ficar na parte para o teólogo bíblico não é o que ele quer, não é o que ele busca, não é o fundamento da sua compreensão do conhecimento teológico. A sua formação teológica, ela está aliada ao todo. Ele se preocupa com as partes, ele tem conhecimento da narrativa, ele entende a perspectiva exegética, a importância da teologia de cada livro, mas ele está sempre com a mentalidade de que aquela passagem, aquele personagem, aquela história, aquele ato de Deus ou aquela palavra de Deus sempre estará relacionado com algo muito maior, que é a revelação orgânica, chamada aqui pelo Garrett Bale. Então, esse é um ponto. E aí nós vamos falar da unidade da Escritura. A teologia é o aspecto que, acima de tudo, cria a unidade da Escritura. É o Deus único que age e fala em toda a história da Bíblia. Além disso, ele age e fala com unidade de propósito. A mensagem divina para nós é um discurso unificado, não uma série de mensagens isoladas. Ok? O que é a unidade da Bíblia? E já passando um pouco aqui para esse slide. Cadê? Aqui. Passa aqui, dá uma pulada. Me propor aqui dar uma pulada nesse slide. Esse aqui, a tarefa de fazer teologia bíblica. A tarefa que temos, olha só, pela frente, é tentar discernir os atos e palavras de Deus. Então, a tarefa do teólogo bíblico é essa. Eu vou tentar entender o ato e as palavras de Deus. Aonde? Dentro do próprio cânon. Por que que Deus, por que que Deus coloca lá na Bíblia o livro, por exemplo, de Ruth? Você tem o livro de Ruth, né? Que vai falar da ascensão lá da família de Jessé, vai terminar com a família de Jessé, que é pai de Davi. Por que que Deus tem que falar da monarquia? Por que que Deus falou da monarquia, de Saul, de Davi, da divisão das tribos? Ok? Eu vou tentar entender esses atos não preso a um acontecimento histórico, porque a unidade da Bíblia ela é teológica. Lembre sempre disso, não esqueça. A unidade da Bíblia ela não é histórica, ela é teológica. É a teologia que faz a Bíblia ter sentido orgânico, ela está relacionada à teologia. Então, aí, qual é a tarefa do teólogo bíblico? Discernir os atos e palavras de Deus dentro do próprio cânon. Aí nós temos aqui, ao fazê-lo, pode-se afirmar que estamos interessados principalmente na revelação. A gente quer a revelação. Eu olho ali Deus abrindo o Mar Vermelho, o povo saindo do Egito. O que significa aquilo? Esse ato de Deus, né? Então, eu estou interessado nessa revelação. Então, o teólogo bíblico ele vai focar na teologia, vai procurar teologia. A ação reveladora ao longo de todo o processo do cânon bíblico. Deus é o Deus que se faz conhecido. É Ele que nos dá a oportunidade, por meio da sua misericórdia e graça, conhecê-lo. E como é que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus lendo as histórias, lendo os personagens, mas ao mesmo tempo interpretando os atos e palavras de Deus e juntando esses atos e palavras dentro de um todo, dentro de uma unidade. O ato de Deus agir em Abraão está diretamente relacionado com o ato de Deus justificar pela fé.
em Romanos capítulo 4. Ó, você tem a junção de dois polos bem distantes, mas que estão diretamente relacionados. Então, a sua tarefa, como teólogo bíblico, seja pregando, mas eu estou falando aqui primeiro de teologia, de pregação em outros termos. Você teve aí quem se inscreveu na pregação expositiva, já entendeu como é que faz e tal. Mas aqui a ideia mais desse trabalho de casa, esse trabalho de sentar na mesa, de pegar os seus livros, de pegar a Bíblia e fazer anotações. Essa é a minha área aqui com vocês. Então, você vai procurar o quê? Teologia. Como que o ato e a palavra de Deus se relacionam ao longo de todo o cânon, qual é a junção que eles têm. Porém, mas não devemos separar o que Deus diz e faz do contexto em que ele diz e o faz. Ou seja, Deus não se revelou na perspectiva bíblica longe do espaço-tempo. Deus se revelou no espaço-tempo. Por exemplo, o livro do profeta Isaías é um exemplo. O livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, o que você tem ali? Você tem a Assíria, não a Síria, a Assíria, surgindo como potência. A Assíria, ela estava destruindo muitas nações, inclusive o reino do norte vai ser destruído pela Assíria. E aí a Síria vai vir agora para conquistar o Egito, quer conquistar o mundo inteiro. E no meio dessa conquista está Judá, Jerusalém. E aí o profeta Isaías vai ser levantado por Deus nesse tempo para dar uma palavra aos reis de Israel, porque os reis de Israel querem fazer aliança com os egípcios para se preservar. E aí o Senhor vai dizer, olha, eles têm que colocar sua confiança em mim, se arrependam, acreditem em mim e não no Egito. Você vê que a revelação está sendo dada pelo profeta, mas existe uma história, existe um contexto histórico. Você tem a Síria, você tem o Egito, você tem depois a Babilônia, e você vai ter depois mais o Império Medo-Persa. Então, Deus se revela na história. A história não pode ser desassociada da sua compreensão, da sua pesquisa. Você precisa entender isso, você precisa buscar isso. Porém, você não está interessado em história. O seu interesse na história é apenas para compreender a teologia. Você quer a teologia. Seu entendimento é, eu preciso entender a teologia da perspectiva do texto. Porém, a história é importante. E aí eu já dou uma dica para você. Quando você for comprar livros, você deve comprar livros que trabalham essa questão de contexto histórico. Tem muitos livros aí, você pode procurar. Contexto histórico do Antigo Testamento, contexto histórico do Novo Testamento. Você tem livros de introdução do Novo Testamento, introdução do Antigo Testamento também. Já vai te dar uma boa noção sobre o período histórico de cada livro, dos acontecimentos aonde Deus se revelou. É importante você ter essas obras, vai ajudar você. Então, história está dentro do ramo daquele que é um teólogo bíblico. Você vê aí como você vai ter que estudar bastante? E eu acho que esse é o objetivo mesmo da conferência, né? É que o presbitério possa possibilitar, a igreja renovada no Maranhão, possa possibilitar uma maior formação dos nossos líderes, quer sejam pastores ou não, mas pessoas que pregam, que ensinam, dando essas orientações para um crescimento cada vez maior e que mais pessoas surjam para ensinar, para pregar a palavra de Deus. Agora não foi por acaso. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu parar bem aqui que o Gildon levantou a mão de novo. Fale, Varão. Você quer falar alguma coisa? Meu pastor, rapaz, é por causa do tempo. Só restam 15 minutos, né? E alguns irmãos precisam solicitar aí perguntas, né? Ao amado pastor. Tá certo. Vamos lá. Certo? Então, meu tempo já encerrou. Acabou. Já. Felizmente, né, pastor? Infelizmente, rapaz, curto eu ainda tinha acho que uns 6 slides para mostrar aqui, mas tudo bem. Eu me sujeito ao protocolo. Tá certo. Pronto. Então, os amados irmãos aí, fiquem à vontade para fazer pergunta para o pastor. Pode fazer pergunta direta, né, pastor? Para você mesmo, né? Pode sim. Pronto. Então, você vai abrir aí o seu microfone, um de cada vez,
você levanta a sua mão aí e faz a sua pergunta, tá bom? Fique à vontade. Paz, boa noite, irmãos a todos. Pastor Rogério, qual é na verdade, como nós conseguimos fazer essa teologia bíblica de forma prática? Quais são, assim, as implicações, na verdade, na nossa vida cristã no dia a dia? Quais são essas implicações, como a gente consegue fazer isso assim de forma prática? Uma teologia bíblica ajuda? A minha pergunta é mais ou menos nesse sentido. Quando eu coloquei lá sobre a construção, né, coloquei a imagem da casa, eu coloquei a ordem lá, porque a teologia bíblica ela vai trabalhar numa perspectiva mesmo de estudo, de pesquisa, de compreensão, de pegar a escritura, ler, de se familiarizar, de gastar tempo, né? Eu falei agora há pouco sobre a questão da história, entender a história de cada livro, compreender o tempo, para que você esteja formando a sua concepção. Agora, o olhar lá da divisão, da questão da criação, da queda, e criação, queda, redenção e consumação, que são os cones ali que vão balizar nossa interpretação e nossa compreensão, já vão fazer você ter um olhar para a vida e um olhar para a realidade da igreja e da sua própria realidade mais profunda. Então, eu parto do pressuposto que, mudando concepções, você muda comportamentos. Se a sua concepção mudar, geralmente você vai mudar suas ações. Então, a teologia bíblica, ela não é que ela não vai se preocupar com prática, não é isso. Mas, inicialmente, a preocupação da teologia bíblica é a formação da mente, da compreensão, do entendimento, para que então as ações, para que então as práticas possam mudar. E aí você tem ali a ideia da teologia pastoral, porque a teologia pastoral geralmente está relacionada com o pastor. Eu coloquei teologia pastoral ali para delimitar as literaturas, as palestras, os ministérios que são voltados a essa pegada. Casamento, família, trabalho, política, sexo, essas questões práticas da vida, dinheiro, finanças e tal. É chamado tudo do ramo da teologia pastoral. Porém, a teologia bíblica, ela é o alicerce. Não adianta você ir lá para cima na prática se você não tem um alicerce fundamentado. A teologia bíblica ela vai te ajudar a compreender como lida com essas coisas, e a teologia pastoral vai te dar o direcionamento para cada área, o que a Bíblia trabalha em cada área. Tá certo? Bacana, pastor. Obrigado. Mais perguntas? A irmã Aline, ela será a próxima. Maline. Eu não estou ouvindo a irmã Aline, não. Eu não tenho pergunta nenhuma, não. A irmã Aline não tem pergunta, não. Ela não quer fazer pergunta, não. Gostei de tudo. Amém. Não tenho pergunta. Quem mais? Mais alguém que deseja fazer uma pergunta, você pode falar diretamente aí, só abra o seu microfone e pode fazer a pergunta direto para o pastor. Bom? Já que vocês não têm pergunta, se tiver pergunta, você pode fazer. Eu vou só mostrar aqui um último slide, que é importante, que são as referências aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Vou mostrar aqui. As referências bibliográficas que eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem adquirir esses livros, os livros que eu basicamente não usei, que os livros que eu leio sobre teologia bíblica, basicamente aqui são 3 do Graham Goldsworth, que é um pastor anglicano, australiano, né? Que escreve muito nessa área. Então você tem aí 3 grandes obras dele, se você puder adquirir. Você Top. pode comprar.
São teologias interessantes, principalmente esse branco. Se você não quiser comprar os três, mas compre esse branco aí, Introdução à Teologia Bíblica, vai ajudar você. E você tem o livro do James Hamilton, O que é Teologia Bíblica. É um livro também usado. Você tem, me parece que tem, você tem PDF esse livro aí, as pessoas, eu acho que... Rapaz, consegue tudo em PDF hoje. Tudo em PDF, pois é. Então são os livros que eu utilizei, que eu venho lendo. Tem outros, mas esses são os principais que você pode ter acesso e se aprofundar um pouco mais na teologia bíblica. Ok? E outra coisa, eu quero aqui só pedir a oportunidade, 5 minutinhos, Gildon, só para falar o seguinte. A necessidade, eu acho que isso aqui é importante, a necessidade de teólogos e pregadores bíblicos na Igreja do Maranhão. Eu vou botar IPR aqui, mas a Igreja do Maranhão em si. Porque quando você for um teólogo bíblico, assim, cada vez mais, com certeza você vai ter a oportunidade de pregar em outras igrejas, vai ter a oportunidade de ir para outros lugares. E aí eu coloquei Maranhão no todo, que é a nossa região, nosso estado. Qual a necessidade? Primeiro, o que se percebe é que os ensinos e as pregações são pobres de teologia bíblica. Isso é uma tristeza. Isso é no geral. Né? São pobres de teologia bíblica. E quando eu falo teologia bíblica, você pode pensar assim, pastor, mas estão falando da Bíblia. Sim, mas estão falando da Bíblia, mas a partir de qual prisma? A partir de qual perspectiva? Às vezes você falar de um texto bíblico não significa que você está falando de teologia bíblica. Você está falando de um texto, você pode estar utilizando ele para uma perspectiva moral, você quer que as pessoas saiam do pecado, não para de beber, para de fazer isso, perspectiva moral. Você pode espiritualizar o texto, quer levar as pessoas a uma espiritualização, uma vida espiritual, e o texto também não vai tratar disso. Ou você pode querer levar as pessoas para abraçar uma tradição que tem a ver com o ramo da igreja que você está participando. Por exemplo, se você é pentecostal, se você é renovado, se você é tradicional. A teologia bíblica, ela arrebenta essas cercas e ela traz ao povo, por meio daquele que está sendo usado, o conhecimento da revelação de Deus. E Deus não tem compromisso com essas perspectivas, ok? Que eu citei anteriormente. Então, primeiro, a necessidade vem essa. Os ensinos e as pregações são muito pobres de teologia bíblica. Segundo, a maioria dos cristãos não consegue relacionar qualquer história bíblica com a mensagem inteira da Bíblia. Esse é um outro aspecto. Você vê que os cristãos ainda isolam, não tem a unidade da Bíblia, a unidade. Você vê alguém falar sobre Jó, distanciado do Cristo. Você vê alguém falar sobre Abraão, distanciado do Cristo. Você vê alguém falar sobre o exemplo de Saul, o mau exemplo de Saul, distanciado de Cristo. Então, a maioria, isso eu estou colocando aqui pastores e membros, a maioria dos cristãos não consegue relacionar qualquer história bíblica com a mensagem inteira da Bíblia. Ou seja, fazer um sermão em cima de uma narrativa ou ensinar e apontar para o todo da Escritura. Terceiro, o Antigo Testamento, na maioria das vezes, não é pregado como um documento cristológico, apenas com o objetivo de se observar o exemplo moral e espiritual dos personagens. Isso é uma outra carência. O Antigo Testamento ele é um documento cristológico, já dizia Agostinho. Você tem que ler o Antigo Testamento à luz de Cristo. Um certo estudioso, ele fez uma parábola interessante. Ele disse assim que o Antigo Testamento é como uma casa que tem todos os móveis. Você tem geladeira, você tem fogão, você tem o armário, você tem a cama, você tem televisão. Só que essa casa está fechada à luz do sol, não tem luz do sol dentro dela. Ela está escura, mas os utensílios estão lá. E aí você agora tem o quê? O Novo Testamento. O Novo Testamento é o sol. E aí você abre a casa, abre a janela, abre a porta, e aí você agora tem clareza. Você sabe onde está o fogão, você sabe onde está a geladeira, você sabe onde está a cama. Essa parábola é interessante para tratar disso. Então, o Antigo Testamento, sem a luz do Novo Testamento, ele é um documento meramente, veja bem, ele vai ser um documento meramente utilizado para perspectivas morais ou espiritualizantes ou espirituais de um personagem e não à luz daquilo que é a revelação máxima. Então você vai ter pregações, por exemplo, que são muito bonitas, muito boas, mas elas não estão conectadas com a teologia bíblica. E qual o perigo disso? O perigo disso é que a dinâmica da Bíblia
não está sendo respeitada. Lembra sempre, promessas e cumprimentos. Promessas e cumprimentos. Ok? Grande parte dos líderes não são voltados à teologia bíblica. Isso é outro ponto. Muitos líderes gostam da sistemática. Gostam de falar de doutrina. Não tem nada de errado em falar de doutrina. Gostam de falar de calvinismo, de arminianismo, gostam das polêmicas. Só que o teólogo bíblico, ele não está preso a isso. Ele sabe sobre isso, ele lê sobre isso, mas isso não é o campo de batalha dele. O campo de batalha dele é levar as pessoas a olhar para a Bíblia como um único propósito. Uma mensagem única de um Deus único que se revelou em Cristo para trazer o mundo aos seus pés por meio daquele que ele constituiu como Salvador e Senhor. E por meio desse Cristo ele está restaurando consigo todas as coisas. E por último, o pragmatismo prevalece sobre a reflexão teológica. Nós, na igreja, isso eu falo, estou dentro desse exemplo também, não vou dizer que eu não estou. Estou todo mundo dentro disso aí. No Brasil, nós, cristãos, gostamos muito do que funciona. Aquilo que funciona a gente vai e aplica. E a gente não é muito dado à reflexão, pensar. O teólogo bíblico, por ele ter essa compreensão, foi o que eu falei para o Neemias, por ter essa compreensão mais clara do plano de Deus, ele vai ser uma pessoa muito mais sensível a ações no que tange o pragmatismo, porque ele vai refletir se aquela prática não só funciona, mas se ela está dentro do propósito revelador de Deus. Se ela vai gerar na mente das pessoas e na vida espiritual das pessoas o conhecimento correto acerca da revelação divina. Ele está preocupado com isso, ele pensa sobre isso. E aí nós temos a Aline, que trabalha com crianças. Geralmente, que trabalha com crianças na igreja, ele geralmente pega uma revista, ele pega um trabalho que foi feito não sei aonde e tal, e aí vai e aplica. Mas está na hora de nossas igrejas terem pessoas que amam a teologia bíblica, e a partir da reflexão da teologia bíblica, essas pessoas elas criam projetos dentro da igreja local, com a cara daquela realidade das crianças, com a sua personalidade e a realidade local, e não apenas transferir uma ideia de um país e trazer para cá. Quando você se dá com a teologia, você vai fazer isso em todos os ramos da igreja. É com criança, é com casais, é com homens, é com mulheres, é com a igreja. Por quê? Porque você tem a reflexão, você conhece o Maranhão, você sabe como são as pessoas, você entende a sua igreja. Então, nós precisamos, fica aqui a minha palavra, do surgimento de pessoas interessadas em se aprofundar na teologia bíblica. Eu digo a vocês que é libertador, é transformador, é extraordinário. O ministério dá um outro patamar. Vou falar a palavra do jogador do Flamengo lá. Vai para um outro patamar, com certeza. Tá bom? Amém, irmãos? Fica aí o agradecimento ao nosso pastor, né, pastor Rogério. É um curto período, né, mas muito proveitoso. E quero também já pedir, né, para o pastor postar lá no grupo os slides, né? E também eu quero falar para os irmãos que o grupo vai ficar 2 dias em aberto para qualquer solicitação ou fazer uma pergunta, né, após, né, no aplicativo do Zap lá no grupo que foi criado. Você pode estar se comunicando por lá, né, procurar o pastor está à disposição, não é isso, pastor? Exatamente. E foi muito bem lembrado a última palavrinha que eu vou dar. Eu não poderia deixar de falar isso. Eu e o pastor Augusto, nós estamos unidos, aí nos unimos a nossa força, e a partir do mês de agosto, possivelmente, nós vamos começar um curso 100% online de pregação expositiva dado por ele, e eu vou ficar com teologia bíblica. Teologia bíblica e pregação expositiva, elas são fundamentais. Você não tem como pregar expositivamente se você não entender a teologia bíblica. E nós nos unimos e vamos montar esse curso especialmente para pregadores, para pessoas que queiram crescer na área da pregação e do ensino. Vai ter um custo esse curso, né? Nós vamos disponibilizar não só para a nossa igreja, mas para outras pessoas também. E a gente está nesse período de formação, de preparação dos módulos, dos valores e de como nós vamos fazer durante a semana.
Se você estiver interessado em participar, você pode entrar em contato comigo. A gente vai estar passando as informações. Esse curso especificamente vai ser sobre pregação expositiva e teologia bíblica. Basicamente vai ter a duração de um ano de curso. Vai ser uma exploração muito mais profunda sobre pregação expositiva e teologia bíblica. Ok? Vou disponibilizar os slides e vou estar à disposição de vocês para mais dúvidas que vocês queiram ou orientações acerca de literaturas. Tem outras literaturas que eu posso indicar e eu estou à disposição. Que Deus em Cristo abençoe e tenham uma boa noite. Amém. Vamos orar agradecendo. Senhor Deus e Pai, te louvo pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão glorioso na nossa vida. Que o Senhor possa continuar proporcionando momentos como este. Nós agradecemos a todos os irmãos que participaram, os pastores que estão envolvidos, a equipe técnica e os amados irmãos. Quero te louvar, Senhor, pela vida de cada um. Assim eu te agradeço no nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Paz do Senhor. Amém. Que Deus Deus abençoe. abençoe. Obrigado, meus irmãos. Abraço, Senhor, a todos. Abraço a Amém. todos. Amém. A paz do Senhor. Paz, Valeu, Senhor. pessoal. Paz, Beleza. Senhor a todos. Boa Tchau, noite. pessoal. Valeu.